Hola a todos, mi nombre es Deyanira y en la clase de hoy, para Enem, veremos lectura y técnicas de interpretación para que les vaya bien en la prueba. Técnicas de leitura e interpretação. Inicialmente, vamos ressaltar que para analisar e interpretar textos, é preciso saber ler. Isso é muito importante. Então, é a leitura que pressupõe 3 etapas importantíssimas. A pré-leitura, que como eu já disse na aula anterior, é conjecturar-se, ou seja, é quando o leitor vai possuir os conhecimentos prévios sobre o assunto e a área específica acerca do texto que vai ser lido. Ou seja, dar aquela olhada, dar aquela olhada por cima para saber no que você já se identifica. 2. Compreensão. Com a leitura propriamente dita, o leitor vai se encontrar com as informações novas ou reconhecer as que ele já conhece, as que ele já sabia. Isso é no momento da leitura propriamente dita. E a interpretação é a resposta, é a compreensão que será dada ao texto durante e após a leitura. Com base nessas 3 etapas mencionadas, destacamos uma lista de orientações básicas para o sucesso da tua atividade. E tem que saber dos pontinhos, as coisas bem importantes que são: cada novo texto é também um novo conhecimento adquirido. Então, num texto, você não vai conhecer o texto 100%. Então, você vai adquirir conhecimento através dele, Fazer anotações nas margens do texto, pois isso ajuda na interpretação e na ideia posta. Todo texto curto ou longo deve ser lido integralmente, procurando aprender o seu sentido mais amplo e só depois relendo novamente para averiguar, no dicionário, caso você esteja fazendo essa leitura em casa, todas as palavras desconhecidas. Muito importante vocês procurarem o significado das palavras desconhecidas para não ficar um espaço não preenchido de conhecimento, tá? Outra, ler sem preguiça e timidez, independentemente do tamanho e complexidade do assunto lido, tá? Isso é muito importante, leiam. Só se aprende a fazer algo quando você faz diretamente na prática. A teoria é bom, mas praticar é ainda melhor porque você se testa. Então, quanto ao texto, quando o texto utilizar linguagem poética, pode-se criar a cena mentalmente, imaginando-se no lugar, da personagem ou das personagens. Isso ajuda você a interpretar a situação, a entender o contexto dentro do texto, tá? A linguagem deve ser percebida, tá? Isso também ajuda. Outra, estabelecer quais foram as opiniões expostas pelo autor, definindo o tema e a ideia central do texto. Outra dica muito importante, aprender a resumir, tá? Próxima dica. Por fim, em uma prova ou atividade de trabalho, não pode se esquecer do seguinte: ler o texto com calma, várias vezes se necessário, mas se você ler com calma e concentrado, você vai conseguir extrair as ideias principais do texto, tá? A cada questão, a cada pergunta, retornar ao texto a fim de esclarecer suas dúvidas é muito importante. Leiam as perguntas e depois voltem para o texto, tá? Estar atento ao enunciado da questão, pois muitas vezes ele exigirá que se leia não só o trecho citado, senão tudo que temos ao redor, ou seja, mais parágrafos, tá? Porque os parágrafos formam o contexto. E para interpretar, para entender o que está sendo pedido, eu preciso ler, E eu preciso interpretar todo o contexto. Vamos a praticar. Então, gente, essa questão é do Enem de 2018. Maio 15. Que mañana no sea
otro hombre de hoy. En el año 2011, miles de jóvenes despojados de sus casas y de sus empleos ocuparon las plazas y las calles de varias ciudades de España. ¿Okay? Y la indignación se difundió. La buena salud resultó más contagiosa que las pestes, y las voces de los indignados atravesaron las fronteras dibujadas en los mapas. Así resonaron en el mundo. Nos dijeron, a la puta calle. Y aquí estamos. Apaga la tele y enciende la calle. La llaman crisis, pero es estafa. No falta dinero, sobran ladrones. Los mercados gobiernan. Yo no los voté. Ellos toman decisiones por otros sin nosotros. Se alquila esclavo económico. Estoy buscando mis derechos. ¿Alguien los ha visto? Si no nos dejan soñar, no los dejamos dormir. Ao elencar algumas frases proferidas durante os protestos na Espanha, o enunciador transcreve de forma direta as reivindicações dos manifestantes para a. Provocá-los de forma velada, b. Dar voz ao movimento popular, c. Fomentar engajamento ao leitor, d. Favorecer o diálogo entre o governo e a sociedade e e. Instaurar dúvidas sobre a legitimidade da causa. Vamos ver agora. A alternativa correta é a alternativa B, tá? Dar voz ao movimento popular, e a transcrição das frases feitas pelo enunciador tem o intuito de dar voz ao movimento, ok? Esse objetivo fica explícito através da frase assim ressonaram em el mundo, que em português significa assim ecoaram pelo mundo ou no mundo. As vozes, ou seja, os cartazes, tá? Então, eis a justificativa para a nossa questão. Próxima questão. Enem 2018. El día en que lo iban a matar, Santiago Nazar se levantó a las 5:30 de la mañana para esperar el buque en que llevaba el obispo. Había soñado que atravesaba un bosque de higuerones donde caía una llovizna interna, y por un instante fue feliz en el sueño, pero al despertar se sintió por un completo salpicado de cagada de pájaros. Siempre soñaba con árboles, me dijo Plácida Linero, su madre, evocando 27 años después los pormenores de aquel lunes ingrato. La semana anterior había soñado que iba solo en un avión de papel, de estaño, que volaba sin tropezar por entre los almendros. Me dijo, tenía una reputación muy bien ganada de intérprete certero de los sueños ajenos, siempre que se los contaran en ayunas, pero no había advertido ningún augurio aciago en estos dos sueños de su hijo, ni en los otros sueños con árboles que él había contado en las mañanas que precedieron su muerte. Na introdução do romance, o narrador resgata lembranças de Plácido Lineiro relacionadas ao seu filho Santiago Nazar. Nessa introdução, o uso da expressão augúrio aciago remete ao ou a. Alternativa A, relação mística que se estabelece entre Plácida e seu filho Santiago. B, destino trágico de Santiago que Plácida foi incapaz de prever nos sonhos. Letra C, descompasso entre a felicidade de Santiago nos sonhos e o seu azar na realidade. Letra D, crença de Plácida na importância da interpretação dos sonhos para mudar o futuro. E letra E, presença recorrente de elementos sombrios que se revelam nos sonhos de Santiago. Vamos para a análise. A alternativa correta é a letra B, destino trágico de Santiago que Plácida foi incapaz de prever nos sonhos.
Augúrio aciago significa mau augúrio ou mau sinal. Na introdução do livro de Gabriel Garcia Marques, a mãe do protagonista, a Plácida, afirma que não conseguiu interpretar os sinais de tragédia que se faziam notar nos sonhos do seu próprio filho. Ok? Então, aqui nós temos outro texto do Enem, tá? De 2016, inestabilidad estable. Los que llevan toda la vida esforzándose por conseguir un pensamiento estable, con suficiente solidez como para evitar que las incertidumbres se apoderen de sus habilidades, todas esas lecciones sobre cómo asegurarse el porvenir de aquellos que nos aconsejaban que nos dejáramos de bagatelas poéticas y concentráramos un trabajo fijo, y etc. Abuelos, padres, maestros, suegros, bancos y aseguradoras nos estaban dando gato por liebre, y el mundo, este mundo que nos han creado, que al tocarlo en la pantalla creemos estar transformando a medida de nuestro deseo, no está modelando ningún coeficiente de realidad, nos está licuando para integrarnos a su metabolismo reflejo. Vamos para a análise. O título do texto antecipa a opinião do autor pelo uso de dois termos contraditórios que expressam o sentido de... Qual é o sentido que está sendo expressado, tá? A. Competitividade e busca de lucro que caracterizam a sociedade contemporânea. B. Busca de estabilidade financeira e emocional que marca o mundo atual. C. Negação dos valores defendidos pelas gerações anteriores em relação ao trabalho. Né? Letra D. Necessidade de realização pessoal e profissional no sistema vigente. E letra E. Permanência da inconstância em uma sociedade marcada por contínuas mudanças. Então, aqui na análise, a nossa alternativa correta é a letra E, a permanência e inconstância de uma sociedade marcada por contínuas mudanças, tá? O sentido da palavra contraditória, das palavras contraditórias utilizadas no título, indicam a ideia do autor de que a inconstância das mudanças que ocorriam na sociedade, a instabilidade, eram permanentes, ou seja, constantes, tá? Então, gente, nós temos mais uma questão para ser analisada, porém, a nossa aula de hoje já acabou e para esta e outras aulas, não se esqueçam de acessar a plataforma Eduque. E então, chicos e chicas, hasta la próxima.